A alegria do Espírito é uma coisa que evangeliza. Sabia que a nossa vida evangeliza sem a gente falar nada? Porque não adianta nada, eu sempre falo isso, não adianta nada a gente ter uma camiseta de crente, um adesivo de crente no carro, uma Bíblia sublinhada, ou falar um crentez fluente, né? Que a gente fala bênção, aleluia, não é? A gente fala, vai xingar alguém, aí não fala palavrão, mas fala assim, circunciso. Ou vai xingar outro, fala fariseu. Aí para a mulher, o xingamento ou é Jezabel ou é Pombagira. Mas na verdade, a gente precisa ser transformado de dentro para fora. Porque não é só mudando as nossas palavras. Porque Jesus falou que se alguém pensar, já pecou. A gente precisa mudar, na verdade, como Paulo disse, mudar, ser transformado pela renovação da nossa mente. Eu não sou fiel ao meu marido porque eu tenho que ser. Eu sou fiel ao meu marido porque eu decidi isso há muito tempo atrás. E eu sou fiel a ele até em pensamento. Quando que você é fiel a Deus até em pensamento? Porque assim como o homem é com a sua mulher, assim é Jesus e a igreja. Então você fala, mas eu não sou casado, você está falando de marido. Cada um fala da sua realidade, amém? Mas se você não é casado, você é casado com uma pessoa assim. Você é casado com Jesus. Porque Jesus vem buscar a sua noiva. E uma das coisas, quando Deus ia exortar o povo, eu vou passar isso aqui mais para trás que eu não vou usar, ok? Quando Jesus ia exortar o povo de Israel, uma das coisas que Deus se indignava é quando o povo era adúltero. Mas o povo traía Deus? Sim, traía Deus com outros deuses. Eles traíam com Baal, com Moloque. Hoje a gente não tem Baal nem Moloque, mas a gente tem outros deuses. Embora a gente não goste de pensar. E outros deuses não necessariamente são as estátuas ou as imagens de escultura que não tem boca, não. Hoje os ídolos. Sabe o que Paulo falou ao respeito dessa geração? Que os homens e mulheres dos finais dos tempos seriam amantes de si mesmos. E eu não conheço uma geração mais amante de si mesmo do que isso aqui. Você vai falar mal de rede social? Não, porque eu também tenho. Mas isso aqui não me domina. Isso aqui não é meu Deus. Eu não traio o meu Jesus, o meu noivo, para ganhar like de pessoas anônimas. Porque afinal de contas, quem dorme comigo, quem acorda comigo, quem toma banho comigo, quem lê o meu pensamento, quem sabe o que eu vou falar antes mesmo de haver uma palavra na minha boca, é o meu Senhor. Então, antes de eu ser fiel ao meu marido, eu sou fiel ao meu marido principal. Jesus vem buscar uma noiva, não uma amante. E sabe o que é o problema dessa geração? É que essa geração fica com Jesus. Tem um crush com Jesus. Essa geração tem uma noite de prazer com Jesus. Porque aí vem num culto, vai numa conferência, aí chora, recebe a visita do Espírito Santo, é quebrantado, se arrepende, se joga, recebe oração, e isso tudo é maravilhoso. Eu também faço isso. Só que a nossa vida não pode ser um encontro de prazer com Jesus, uma chapação com o Espírito Santo e depois a gente ir servir a outros deuses. Porque a palavra não vai mudar. Jesus falou, aquele que amar seu pai, sua mãe, casa, cachorro, periquito, papagaio, qualquer coisa, até a sua vida, mais do que a mim, não é digno de mim. E isso não é a Alexandra que falou, isso está na Bíblia. O problema é que o povo não lê. O povo gosta de ler milagre, o povo gosta de ler multiplicação, o povo gosta de ler o que convém. Só que Jesus, eu sempre falo isso, Jesus não veio, ele não se manifestou só para fazer um milagre na nossa vida. Jesus não veio, Deus não enviou seu único filho só para multiplicar peixe, transformar água em vinho. Aliás, tinha várias pessoas que Jesus curava,
que depois que ele curava essas pessoas, sabe o que ele falava, pastora? Ele falava assim: não conta para ninguém. Tinha coisas que Jesus fazia e falava assim, ó, nem conta para ninguém. Só que hoje é uma geração que, além de querer contar para todo mundo, ainda posta. Só que aí posta de Jesus um dia e posta para o diabo no outro. E isso é uma geração adúltera, que diz que casa com Jesus, mas na verdade trocou uma aliança por um anel de compromisso. Anel de compromisso não é casamento. Namoro não é pré-casamento. Namoro não é test drive. Namoro é para você conhecer os defeitos da pessoa e a pessoa conhecer os seus, para ver se você está disposto a passar o resto da vida com aquela pessoa. Porque o problema dessa geração é que quando namora só vê qualidade, aí depois que casa só fala mal. É o contrário, você tem que procurar os defeitos da pessoa. Procura o defeito antes, porque depois que casar você vai ter que amar o defeito. Porque quem ama, ama até os defeitos. Eu tenho um monte de defeito. E sabe o que o Rodolfo acha? Ai, que bonitinha, que você é destrambelhada. Porque assim, o Rodolfo é extremamente metódico. A gente é oposto, mas assim, ó, oposto com força. Vocês vão ver hoje. Rodolfo é assim, pastor, aí. Ele prega tudo bonitinho. O prato do Rodolfo é assim: entrada, prato principal, sobremesa, o cafezinho e o chocolatinho amargo no final para tirar o gosto. A minha refeição, sabe como é que é? É um buffet, sem ordem nenhuma. Você serve um pouco disso, um pouco daquilo lá, um pouco daquilo, come a fruta antes, ele fala, você vai comer o doce antes do salgado? Eu falei, quem que tem? Porque na cabeça dele não tem cabimento. Mas isso são, o que eu quero dizer com isso? Assim é a minha pregação. Eu não vou fazer aquela pregação ponto 1, ponto 2, ponto 3, porque não é o jeito que Deus flui em mim, amém? E eu não vou copiar os outros porque fica bonito. Eu prefiro ser eu. Mas no fim das contas, é igual buffet. Você pode começar meio aleatório. Pega um pouco de carne, um pouco de frango, um pouco de massa, macarrão, farinha, farofa, uma folha verde para tirar a culpa, dizer que você comeu alguma coisa saudável. Mas no fim das contas alimenta, amém? Mas o quê? O que precisamos ser? Fiéis. Primeira coisa, você tem que ser fiel. Para você aprender a ser fiel a Deus, você tem que ser fiel a você. Sabe aquela palavra que o teu sim seja sim e o teu não, não? Por muitos anos eu entendi isso errado. Eu achava que era assim, que se eu falei que eu ia, eu tinha que ir, porque afinal de contas eu tenho que manter a minha palavra. Até o dia que o Espírito Santo falou assim para mim, que essa palavra do sim, eu queria ficar sentada bonito para pregação, mas é que eu tenho que falar para todo mundo, tenho que olhar todo mundo. Então vocês não ligam não da pregação. Não sei se está filmando, né, irmão? Se está me olhando, eu sei. Eu acabo com a pregação da galera, que daqui a pouco eu fico aqui atrás do espelho e ele fala, cadê a mulher? Está aqui, ó. Mas enfim, é o buffet, né, gente? É uma zona bagunçada. Mas no final das contas dá tudo certo. Agora eu me perdi. Quer fazer piada, esquece que estava falando. Hã? Do sim, sim, não, não. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, que o nosso sim de dentro tem que ser o nosso sim de fora. E o nosso não de dentro tem que ser o não de fora. É que o nosso sim verdadeiro tem que ser o sim com a nossa boca. Sabe aquela coisa, meu povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim? É isso. Então, com a boca a gente fala, que linda que você está, como você emagreceu. Aí no seu coração você está falando, meu Deus, está horrorosa. Aí a pessoa te convida, vamos no aniversário do primo, da minha tia, irmã, da minha avó. Aí você fala, vamos, mas você não quer ir, porque você nem conhece. Aí você diz sim, para agradar os outros.
mas no seu coração você queria dizer não. Você está entendendo o que eu quero dizer? Sabe o que Jesus estava falando do nosso sim ser sim e nosso não não? Ele estava falando, seja sincero, seja verdadeiro, primeiro com você mesmo, porque quem te ama vai ter que aprender a ouvir não. Porque muitas vezes a gente diz sim para tudo e a gente jura que é livre, mas quem é livre diz mais não do que sim. Porque muitas vezes você vai ter que dizer sim para você mesmo e não para os outros. Muitas vezes dizer sim para Deus é ter que dizer não para um monte de coisa lá fora. O problema é que a gente diz sim para os outros para ganhar um like ou para ganhar amigos. E a gente diz não para Deus. Eu, por muitos anos da minha vida, disse não para Deus. Não porque eu não amasse Jesus, não porque eu não quisesse me converter, não porque eu cresci numa família cristã e assim, como todo cristão meia boca que acha que a salvação vem por hereditária, né? Mas a Bíblia fala que a salvação é individual. Cada um tem que desenvolver com tremor e temor a nossa salvação individual. Eu sempre falo isso, Deus não tem netos, Deus tem filhos. Cada um tem que desenvolver a sua filiação. E isso vem por revelação, não por informação. Amém? Você precisa sentir a revelação de quem Jesus é para você. A minha revelação de quem Jesus é para mim pode te ajudar a você encontrar a sua. Mas a minha experiência é a minha, cada um precisa ter a sua experiência. Repete comigo, eu preciso ter uma experiência com Jesus. Eu não preciso de mais uma informação, e sim de uma revelação. Porque o que vocês estão fazendo aqui hoje e amanhã vocês estão aqui? Porque vocês vão ouvir um monte de informações, mas quem vai transformar isso em uma revelação dentro de você é você, com a ajuda do Espírito Santo. O problema é que muitas vezes a gente vem, porque eu também venho e sento no lugar igual vocês estão sentados, e espero que alguém louve por mim, e afinal de contas o louvor tem que ser muito bom, porque eu tenho que chorar e tenho que ter uma experiência. Aí eu quero que quem está pregando, pregue e leia muito bem a Bíblia por mim, porque eu mesmo não leio hoje. Aí a gente transfere tudo para quem está aqui em cima e se isenta da responsabilidade. Só que isso não te transforma, isso é só mais uma informação que você põe na caixinha. Agora, uma revelação pode mudar a sua vida.